Coluna Sua Saúde. O seu bem-estar em pauta. Já está aqui no nosso estúdio o Dr. Andrei Moraes, que hoje vem falar para a gente sobre uma novidade da medicina. O Dr. Andrei é médico neurocirurgião aqui de Canoinhas, né? E eu convidei ele para participar hoje do programa porque saiu uma informação de um remédio que pode vir a ajudar no tratamento de Alzheimer. E eu aprendi com o Dr. Andrei, inclusive, que todo mundo fala Alzheimer, mas o Alzheimer é um tipo de demência, né, doutor? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Dinei, muito obrigado. Novamente é um prazer estar vindo conversar com você e trazendo informações de um tema cada vez mais relevante, né, que é a doença de Alzheimer. Por que cada vez mais relevante? Porque a população está envelhecendo, então a expectativa de vida está aumentando, então cada vez mais as pessoas vão desenvolver a doença de Alzheimer, que, como você bem falou, é um dos tipos de demência. Demência é a perda de memória, perda de raciocínio, né? E o Alzheimer, ele corresponde em torno de 60% a 80% dos casos de demência, então é uma quantidade bastante razoável. E como é um tema que vai ficar cada vez mais frequente, as pessoas precisam ter um conhecimento, pelo menos básico, para tentar reconhecer aquele familiar, aquele conhecido que pode estar desenvolvendo doença de Alzheimer, para começar o tratamento o quanto antes. Porque a gente sabe que quanto mais cedo começar esse tratamento para a doença de Alzheimer, melhor será o resultado. É bom lembrar, contextualizando aqui, né, doutor, antigamente muito se falava, o fulano ficou louco, e iam até para hospícios, que hoje são proibidos no Brasil, né, havia aquela colônia, tem até um documentário que é baseado num livro chamado Holocausto Brasileiro, que é uma coisa assustadora. Sanatórios, né? Que as pessoas eram jogadas, eram depósitos de gente, né? E ali ficavam para morrer à míngua. E essa loucura que falava-se tinha muito a ver com o Alzheimer, com a demência? Tinha sim. Grande parte desses casos eram pacientes esquizofrênicos, né? Que realmente era a loucura mesmo, né? Mas boa parte deles eram pacientes com Alzheimer, que dependendo do grau da doença, de avanço da doença, pode levar a situações de confusão mental, de a pessoa começar a ter atitudes que não são compatíveis com agressividade, ficar totalmente dependente, não consegue fazer a própria higiene, então acaba fazendo higiene em qualquer lugar. Não reconhece as pessoas. Não reconhece as pessoas. Então, muitos foram classificados como pacientes loucos. Que era mais fácil, né? Era mais fácil, colocava no sanatório lá e resolvia o problema. Né? E às vezes a família nem queria também ter problemas, porque muda totalmente a rotina de uma família. Dá trabalho, né? Dá muito trabalho, não é fácil. Trabalho. Eu falo aqui por experiência própria, porque meu pai, né, faleceu de demência. E ele era um dos casos que não se encaixava no Alzheimer, né, doutor? Pelo seu próprio diagnóstico. Exatamente. Porque foi quem me tratou, o meu pai. Isso. As primeiras atitudes são realmente da pessoa, coisa que você fala, né? A gente falou muito do meu pai, ele não está muito certo da cabeça, tem alguma coisa aí. Agressividade, não falava coisa com coisa, esquecia muito das coisas, né? Exatamente. De repente ele queria falar uma coisa, ele esquecia de palavras básicas e ficava muito irritado com isso. Se irrita, então, qual que é a primeira coisa que você fala como leigo, né? Tá ficando louco, né? Aí que você leva para o médico faz o exame de ressonância, é isso, né? Vários exames, um deles é a ressonância magnética. E aí que detecta, né? E hoje são milhões de pessoas no mundo vivendo com demência, né? Milhões. Então, cada vez mais a medicina consegue diferenciar os casos de loucura, os casos de demência, os casos de Alzheimer, né? Então, os diagnósticos estão sendo feitos com mais frequência, com mais facilidade, e, tendo mais diagnóstico, a indústria tenta desenvolver mais tratamentos, né? Então, de vez em quando aparece alguma novidade nos tratamentos, né? E agora aparece, então, esse donanemab, que seria um medicamento indicado para frear a doença, isso? Doutor? Exatamente. Então, parecido com Danonemab, mas não é Danonemab, é donanemab. Tá? A criatividade para dar nome de remédio também é bem grande, né? Então, é um remédio que foi desenvolvido nos Estados Unidos, tá? Lá já se usa essa medicação faz em torno de uns 2, 3 anos, tá? Donanemab é um anticorpo monoclonal, que são todas essas medicações novas que vêm aparecendo para câncer, para doenças mais diferenciadas, são anticorpos monoclonais, tá? Então a indústria está batendo muito nessa tecla. São medicações que fazem como se fosse uma limpeza no cérebro. O que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer, ela
o cérebro vai depositando algumas proteínas chamadas beta-amiloides no cérebro, vai formando algumas placas. Essas placas que dificultam o raciocínio e a memória. Esse donanemab, o que ele faz? Ele começa a limpar essas placas de proteínas beta-amiloide. Tá? E aí, tirando um pouco dessas placas, os pacientes começam a ter uma melhora no seu raciocínio, no seu desenvolvimento. Não é a cura, está longe disso. Não é a cura, né? Mas é um passo bem importante. Toda cura de uma doença sempre começa com um passo, e de um passo vai evoluindo para o segundo e assim vai, né? Então é um avanço muito grande, né? Quem sabe daqui a uns anos a gente consiga a cura da doença de Alzheimer, né? Como que... Bom, o senhor acabou de explicar como que ele funciona, né? Mas ele é indicado para todos os casos? Não. Não é, né? O Alzheimer é dividido em três situações, três categorias. O Alzheimer inicial, o intermediário e o avançado. O donanemab é indicado para o Alzheimer inicial, o Alzheimer leve. O que é o Alzheimer leve? A pessoa fica repetitiva, contando várias vezes a mesma história, ele se perde no tempo, ele se perde no espaço, ou seja, ele não sabe onde é que ele está. Então, essa fase inicial. Tá? A medicação foi desenvolvida para esse estágio. Tá? Por isso que é importante as pessoas saberem da doença de Alzheimer para tentar detectar essas primeiras falhas no seu familiar, no seu conhecido. Porque é aí que tem que entrar o tratamento, né? Ele vai ter eficácia se for no início. Se for no início. Se for na fase intermediária e na fase avançada, não vai ajudar. Isso pode ajudar, por exemplo, doutor, a pessoa a postergar, ou seja, a demorar mais para ela cair de cama ou perder a noção das coisas, ou até para no estágio mais avançado, quando a pessoa não consegue nem se alimentar? Exatamente. Então, o objetivo é esse, para que se postergue o máximo possível o avanço da doença, né? E os estudos mostram que o donanemab, ele consegue retardar em torno de 35% dos casos o Alzheimer em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, que foi o estudo que foi feito. Tá? Então, a doença ela consegue dar uma freada por um bom período, em torno de 35% dos casos. Mas a pessoa vai ter que tomar continuamente. Como é que se toma essa medicação? Ela é feita na veia, tá? Então tem que ser em locais especializados que fazem infusão de medicações, né? Em clínicas ou em hospitais, uma vez por mês. Tá? Então a pessoa vai lá uma vez por mês, toma essa medicação na veia, no mês seguinte, quando completar 4 semanas, vai lá e aplica uma outra dose. Tá? Nas 3 primeiras doses é uma dose de 700 miligramas, da 4ª dose em diante dobra-se a dose, né? E isso foi feito um estudo durante 1 ano e meio. Tá? Então, durante 1 ano e meio é a indicação dessa medicação. Casos, por exemplo, como o meu, né? Vou aqui dar um exemplo. Meu pai morreu de demência, a irmã dele, minha tia, morreu de demência, minha avó tinha sinais de demência no final da vida, ou seja, eu tenho precedentes, predisposição. Né? Seria correto, por exemplo, eu tomar isso mesmo sem apresentar nenhum sintoma? Não. Uma das contraindicações da medicação é se o paciente tem poucos sintomas, que esses sintomas não interferem no dia a dia dele, ou se o paciente tem uma história de ter tido Alzheimer, mas agora ele está bem, não se faz a medicação. Aliás, ela é uma doença hereditária? É uma doença hereditária. É um fator. É um fator de risco. Então, a gente, normalmente, né, quando se tem um diagnóstico de Alzheimer, sempre se pergunta, mas seu pai teve, sua mãe teve, então isso é bastante comum. Que nem você falou, meu pai teve, então eu já tenho uma propensão. Isso mostra a hereditariedade da doença. Mas só mesmo se eu tiver sinais muito claros da doença que é indicado. Que aí tem indicação usar, né, esse medicamento, né? E tem contraindicações, doutor, efeitos colaterais desse remédio? Assim, é uma medicação que ela pode aumentar o sangramento. Tá? Então, pessoas que já usam medicações que afinam o sangue, que são os anticoagulantes, não pode usar porque ele aumenta o risco de ter um sangramento. Existe um gene na doença de Alzheimer chamado de a polipoproteína E4, que se a pessoa tiver esse gene, também aumenta o risco de sangramento cerebral. Então, tem que se fazer essa pesquisa antes de começar o tratamento. Se a pessoa tiver o gene, não pode usar a medicação. Tá? Então, tudo que aumenta o sangramento, doenças que aumentam o sangramento, ou medicações que o paciente toma que afinam o sangue,
está contraindicado usar essa medicação. Então, primeiro tem que ter todo esse... o médico só vai prescrever se tiver tudo isso ok, né? Exatamente. Então, tem que fazer uma seleção criteriosa, não dá para prescrever para todo mundo, porque existem os seus riscos. Toda vez que surge um medicamento novo, doutor, tem aquela polêmica, né? Mas é eficaz, não é eficaz? E o senhor deve estar acompanhando isso aí na comunidade médica, como que os médicos estão recebendo esse medicamento. Tem controvérsias também? Ou há uma unanimidade na classe médica de que ele realmente vai ajudar? Então, é que na verdade, em questão de doenças, na parte da medicina, a opinião das pessoas não tem muito valor, dos médicos não tem muito valor, que o que tem valor é o que está provado. Que é um processo científico. Exatamente, isso é ciência, né? Então, a ciência mostra que ainda essa medicação é meio controversa, por quê? Porque os resultados ainda não são muito expressivos, né? Então, essa é a controvérsia. Vale a pena usar, não vale a pena usar uma medicação que tem um custo razoável? Eu até vi aqui o preço, chega a R$3.000, né? Se eu não me engano. Chega a em torno, uma ampola vai custar, se for transformar no valor que custa nos Estados Unidos para cá, R$4.000. Tá? Olha, é caro, hein? Só que você faz mais do que uma ampola em cada aplicação, tá? Então, em média, transformando em dólar para real, em 1 ano e meio a pessoa vai gastar R$180 mil. Isso no valor americano. Então, quando as medicações chegam aqui, já chegam bem mais caras. Então, se for tratar nos Estados Unidos, R$180 mil durante 1 ano e meio. Né? Então, é uma medicação cara. Para ter um resultado pouco expressivo, então isso que acaba gerando ainda uma certa controvérsia. Mas, claro, é um começo, deve vir muita coisa promissora para frente. Os tratamentos vão ficar cada vez mais específicos para doenças mais avançadas, para fases mais avançadas do Alzheimer. E é o primeiro passo, não dá para desistir. O SUS também que prepare a carteira, né? Porque vai ter muito processo de pessoas pedindo na justiça que o SUS banque, né? Exatamente. O medicamento. Isso acontece bastante, né? Então, se for alguma coisa comprovada que é eficaz, mas não tem disponível pelo SUS, os pacientes acabam entrando com o processo e ganham, né? Acaba ganhando. E acabam ganhando, porque está lá na Constituição que diz, né, que todos têm direito à saúde, né? E isso também está englobado, né, nessa questão, né? Agora, eu achei muito interessante o que o senhor falou ali, é ciência, né? É a mesma coisa que 1 mais 1 são 2. Exato. É feito todo um processo, são fases que se passa, né? Exato. É até interessante a gente fazer essa ligação com vacina, por exemplo, que tem pessoas que ficam duvidando da eficácia da vacina. Não é uma questão de opinião. Não é. É ciência, é comprovação. Para você ter uma ideia dessa controvérsia que você falou, na Europa não aprovaram o uso do donanemab. Por quê? Porque lá, para eles, a eficácia ainda é muito pequena e não vale o custo. Então, lá eles não aprovaram. Tá? Então, é isso que ainda vai acontecer, essa controvérsia, mas a tendência é as coisas irem se aprimorando, o tratamento se aprimorando e as coisas melhorarem. Como o senhor disse, é um início, né? E eu lembro também, acho que até a gente já fez entrevista sobre isso, que teve muitos medicamentos que fracassaram, muitas pesquisas que fracassaram, né? Até essa questão do preço do remédio é interessante a gente falar, ele é caro porque é muito dinheiro investido em pesquisa, né? É muito dinheiro, é muita gente envolvida, isso anos, tem né, custo, anos, isso tem custo, né? Então, a indústria também, ela tem que se pagar, né? E à medida que a indústria for faturando, vai diminuindo diminuindo o preço da medicação, exatamente. Essa é a tendência no caso do donanemab, né? Donanemab, né? Que é esse medicamento que poderia ser aplicado na veia. Agora, é muito importante a gente dizer, porque provavelmente muita gente que está assistindo a gente ou está ouvindo a gente nas rádios está pensando, olha que notícia bacana, né? Porque tem algum parente em casa com esse problema, né? Mas há um otimismo, a gente tem motivos para ser otimista, mas nem tanto, né, doutor? Nem tanto, mas assim, é um otimismo controlado, né, Ednei? Então, vai vir coisa boa pela frente, né? Hoje, já existem algumas medicações que a gente sempre usou, que se forem dadas no início da doença, consegue ter um controle razoável da doença de Alzheimer, tá? Inclusive, essas medicações antigas, elas vão continuar sendo utilizadas, mesmo para quem... Como é duo?
É mais ou menos assim o nome de um dos principais, né? Tem a donepezila, tem a memantina, tem a rivastigmina, então tem várias medicações, eu dei os nomes genéricos aí para não citar nome comercial, que vão continuar sendo utilizadas mesmo para quem fizer a infusão do donanemab. Tá? Então não é para tirar as outras Donila o nome do remédio? Agora né? Mas é daí não é um remédio comercial. É a donepezila. Estamos fazendo propaganda aqui, o laboratório que nos paga o merchan. Eu me lembrei também agora, doutor, acho que de um exemplo muito que pode gerar muita esperança aí nas pessoas que têm alguém na família com esse problema, que é o caso da AIDS, né? Que começou com coquetéis caríssimos. Eu lembro não me lembro porque naquela época eu era muito criança, mas depois de ver o Cazuza foi para os Estados Unidos fazer tratamento, quer dizer, era coisa para rico, né? E que hoje o SUS disponibiliza gratuitamente e se converteu num comprimido por dia, né? Exatamente. Então, melhorou tanto o custo quanto a eficácia do tratamento. E isso vai acontecer com a doença de Alzheimer. No Brasil, aliás, não tem nem para vender, né? Você só faz pelo SUS, só né? Pelo sistema público. Pelo sistema público de saúde, que o Brasil é um exemplo para o mundo, né? Na questão da AIDS. E pode vir a ser futuramente também em questão de demência, se a gente chegar nesse ponto de barateamento do medicamento, né? Mas chega, Ednei, acaba chegando. Muitas pessoas que vão precisar utilizar a medicação. E agora eles criaram a medicação, daqui a uns anos já perde a patente da medicação. Isso, daí aparece o genérico, aí né? já começa a baratear. Isso é também interessante o doutor falar, porque tem lá aquele remédio mais caro do mundo, 12 milhões de reais. Por que é mais caro? Porque é muito rara a doença. Então, foi anos de pesquisa, né? Aí o laboratório conseguiu. Aí são poucas pessoas que vão usar. Que vão usar, ou seja, tem que ter o custo-benefício. Exatamente. Como tudo no mercado, né? Exatamente. O custo-benefício. E o Alzheimer, as doenças de demência, por causa do envelhecimento da população, estão crescendo muito, né, doutor? Estão crescendo. Então, ano a ano a expectativa de vida está aumentando e as doenças que acometem mais as pessoas senis vão aumentar também. Isso é um grande problema até para o próprio sistema público de saúde, né? Mas tendo um remédio futuramente que tem um efeito muito mais amplo e eficaz do que do donanemab, a gente certamente vai poder, né, lidar melhor com esses problemas, né, doutor? É isso aí. E então o recado que a gente dá, né, é para prestar atenção no familiar, né? Começou a ficar repetitivo, começou a se perder, começou a contar a mesma história várias vezes, tem que levar no especialista para tentar se fazer o diagnóstico quanto antes, porque quanto mais cedo fizer o diagnóstico, mais fácil de tratar. E tem os remédios, muito bem o senhor lembrou, tem os remédios para fazer, né? Já tem as medicações que a gente usa há um bom tempo. Então, esses medicamentos, quando utilizados na fase precoce, o resultado deles é muito bom. Tá? Então, não muda nada, vai continuar. Daqui a pouco esse donanemab vai começar a aparecer na indústria, também pode usar concomitante. Joia. Assunto importantíssimo aqui, saúde e prevenção, né? Ver que sempre todo médico que vem aqui fala, né? Prevenção é a melhor forma da gente lidar com as coisas, né? Então, antes você fazer um exame lá, uma colonoscopia, do que descobrir que tem um câncer de intestino lá na frente e ter que fazer uma cirurgia, né? Com certeza. Antes você ir nos primeiros sintomas da demência já ao médico do que esperar a pessoa ficar totalmente dependente, né, de outras pessoas. Esse acho que é o grande recado. Doutor, sempre um prazer recebê-lo aqui, espero recebê-lo outras vezes, sempre a gente tratando dessa questão, né, de problemas neurológicos que não são poucos, né? Eu que agradeço, Ednei, novamente, é um prazer sempre estar aqui, estou à disposição sempre que precisar. Valeu, doutor.